Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 10 de agosto de 2022. Pessoal, a campanha eleitoral começa a pegar fogo. As convenções partidárias já aconteceram. A partir do dia 16, os candidatos podem começar a pedir votos. E a partir do dia 26, começa o horário eleitoral gratuito na TV. A pergunta que fica é: que peso terá a televisão na campanha do presidente Bolsonaro, já que em 2018 ele ganhou preponderantemente com a internet? Mas houve TV na campanha de 2018, vou mostrar para vocês por quê. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que as Big Tech de mídia social estão abafando, restringindo o alcance dos conteúdos dos canais da direita. Isso afeta o alcance dos vídeos deste canal e a receita do canal. Se você puder pingar o seu Pix desse mês aí, agradeço. Vamos lá, gente. Não existem duas campanhas eleitorais iguais. O contexto, as circunstâncias, a conjuntura, os fatores que intervêm no processo eleitoral de uma eleição para outra são totalmente diferentes, ainda que os candidatos pudessem ser os mesmos. No caso, não são. O presidente Bolsonaro segue no páreo, Ciro Gomes foi candidato outra vez, mas não está decolando, e dessa vez o PT vem com o seu candidato mais forte, Lula. Na vez passada, Lula estava preso, foram de Haddad. Bom, naquela época, o presidente Bolsonaro fez uma campanha preponderantemente pela internet, num momento em que ninguém conhecia a tecnologia de marketing político na internet como Carlos Bolsonaro e uma pequena equipe que ele montou ali, que deu suporte à campanha do presidente Bolsonaro na TV. Eu sou adepto da tese de que a comunicação é uma ferramenta auxiliar. O que preside o processo eleitoral é a política, é a leitura correta do cenário, o posicionamento correto do candidato diante de um determinado cenário e a comunicação exclusivamente, com perdão da redundância, comunica este posicionamento aos eleitores. Os eleitores de 2018 queriam preponderantemente um candidato antissistema. Havia uma estafa com os governos do PT, com a corrupção, com o politicamente correto, ideologia de gênero, defesa do aborto, leniência com o crime. Os principais partidos do período anterior da conjuntura política brasileira, PT e PSDB, haviam se envolvido em corrupção. O eleitor estava querendo um candidato diferente e o candidato diferente estava lá, posicionado, disponível, o homem certo, na hora certa, que venceu a eleição. Eu disse na abertura do vídeo que, de certa forma, o presidente Bolsonaro teve televisão. De fato, ele não teve, foi o horário eleitoral gratuito na TV. Eu teve poucos segundos que pesaram um pouco. Mas o presidente Bolsonaro soube ser notícia. Criava sistematicamente fatos políticos e ocupava o noticiário, pautava o noticiário com as suas atitudes, com as suas palavras e depois com uma facada. Ou seja, enquanto os candidatos se degladiavam, o presidente Bolsonaro estava hospitalizado e sendo televisionado diariamente na condição de vítima da pior das injustiças que pode se fazer contra um ser humano, que é tentar tirar-lhe a vida, ainda mais sem nenhuma justificativa, como foi o caso do atentado à faca contra o presidente Bolsonaro. De fato, os candidatos adversários pautavam-se pelo marketing político tradicional e a conversa que a gente ouvia dos analistas e comentaristas políticos da imprensa, dos meus coleguinhas acadêmicos da ciência política, é que quando começasse a campanha na televisão, Geraldo Alckmin iria decolar, Bolsonaro ia cair e iria se repetir o paradigma das campanhas eleitorais anteriores, PT contra PSDB, o que não se confirmou. O presidente Bolsonaro, portanto,
e Carlos Bolsonaro, seu estrategista na época, acertaram a leitura do sentimento do eleitor e souberam comunicar corretamente o posicionamento do presidente Bolsonaro aos eleitores. Essas circunstâncias não existem mais, pelo menos não da mesma forma como existiam em 2018. O presidente Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, seguem apostando que este sentimento de rejeição ao sistema político tradicional, de antipetismo, continua vivo e forte na campanha eleitoral, mas até pouco tempo atrás havia lá uma divergência dentro da campanha do presidente. Como o presidente se aliou ao Centrão, o PL contratou lá um marqueteiro tradicional e diz a imprensa que eles estão lá discutindo e os líderes do Centrão e o marqueteiro continuam querendo moderar o presidente, coisa que, do meu ponto de vista, corretamente, não vai acontecer e não deve acontecer. Defendo que o presidente continue sendo quem ele é, fazendo a campanha como ele acha que tem que ser, com o Carlos Bolsonaro comunicando isso na internet. Acho que a campanha na televisão deveria ser complementar a essa estratégia. Saiu na imprensa que, na televisão, o presidente Bolsonaro vai ter duas linhas de comunicação. Uma delas será relembrar os escândalos de corrupção da era petista, especialmente do mensalão da era Lula. E outra dimensão da sua campanha na TV vai ser mostrar o que o governo fez e o que o presidente pretende fazer se for reeleito. Acho essa campanha, essas diretrizes para a televisão perfeitas. O resto caberá à campanha na internet fazer, e boa parte da carga de propaganda negativa é feita pela própria base do presidente Bolsonaro espontaneamente. Já dá para notar um crescimento impressionante do volume de vídeos e conteúdos, memes, cards, de conteúdo antipetista emergindo na internet. Fato político central da campanha, um ingrediente novo num contexto em que o presidente Bolsonaro é governante, foi a correção de rumos na economia que o presidente adotou, com a ajuda do ministro Paulo Guedes, com a ajuda do Arthur Lira na Câmara dos Deputados, aprovação do ICMS de 17% dos combustíveis, que está derrubando aceleradamente a inflação, e o Auxílio Brasil de R$600, auxílio para os motoristas de caminhão, motoristas de táxi, motoristas de Uber, que começa a ser paga agora. Desde ontem começou este pagamento, isso deve provocar um impacto no comportamento dos eleitores. Repito, então, este é um fato político central. Nós temos aqui, portanto, dois ingredientes políticos. O primeiro, que é a aposta do presidente Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro de que o sentimento antipetista e a rejeição ao establishment e ao sistema continuam vivos e que, portanto, a campanha do presidente Bolsonaro terá que estimular, e o presidente Bolsonaro tem feito isso. As críticas que ele faz ao STF, ao TSE, associando os juízes que soltaram o Lula ao Lula e assim por diante, são, digamos assim, um ingrediente antissistema da estratégia do presidente, que continua vivo. Gostem ou não gostem os líderes do Centrão e o marqueteiro contratado do PL. Mas essa parte caberá ao presidente Bolsonaro, ao Carlos Bolsonaro, e a nós conduzirmos na internet e nas ruas no 7 de setembro. Que peso terá a televisão? Existe uma ilusão, uma falácia de que as pessoas não assistem mais televisão. Não é verdade, gente, não é verdade. E a prova disso é que os grandes players do marketing digital, da internet no mundo, a Amazon, o Google, Mercado Livre, Uber, essas grandes empresas que vivem do marketing digital, vivem do comércio digital, estão anunciando na televisão, estão patrocinando a Copa do Mundo, estão patrocinando eventos. Significa o quê? Que eles sabem que tem um público que pode ser alcançado pela publicidade na televisão e que não é necessariamente alcançado pelo marketing digital. O conceito existente hoje no âmbito do marketing digital é o da convergência de mídias. Então,
as grandes emissoras, os grandes veículos de comunicação tradicional, jornais, rádios, emissoras de televisão aberta e TV a cabo, entraram na internet. Hoje você pode assistir pelo streaming boa parte da programação de jornalismo de algum desses canais a cabo, e, enfim, você encontra quase tudo que você quer. Às vezes de graça, às vezes tendo que pagar pelo acesso, mas tem na internet. Mas há uma parcela gigantesca da opinião pública, principalmente da opinião pública de baixa renda, de baixo grau de instrução, que segue assistindo TV aberta, gente. Gente que não tem grana para pagar uma assinatura de televisão digital e que sintoniza os canais digitais da TV aberta. Então o presidente, corretamente dessa vez, montou uma estratégia para marcar o campo todo. Essa estratégia é, antes de tudo, uma estratégia política, uma estratégia de poder que passou por galvanizar uma aliança política com segmentos do Centrão, passou por mudar os comandantes das Forças Armadas e colocar lá comandantes leais a ele, e que passa pela reedição da aliança entre liberais e conservadores. Então, a base do presidente Bolsonaro para essa eleição, além de liberais e conservadores e lavajatistas, né? Lembrando que com a saída do Moro da eleição, praticamente aqueles que iam votar no Moro já migraram para o presidente Bolsonaro, o presidente reconstitui a base social da aliança que o elegeu em 2018 e agrega a essa aliança um pedaço do Centrão, PP, PL, republicanos, e mais organicamente as Forças Armadas, tá? Vamos lembrar que, exceção do general Heleno, eventualmente um que outro militar da alta hierarquia, os demais militares só aderiram ao governo praticamente na reta final da eleição ou até depois no governo, quando o presidente se elegeu. Até ali, a maioria dos oficiais superiores das Forças Armadas torcia o nariz do presidente Bolsonaro. Muitos não admitiam se submeter ao comando de um capitão, sendo eles hierarquicamente superiores ao capitão dentro das Forças Armadas. Mas o presidente Bolsonaro é o chefe das Forças Armadas, é o comandante em chefe das Forças Armadas por desígnio constitucional, e moveu as suas peças politicamente para enquadrar as Forças Armadas. Hoje isso é um problema superado. O segmento das Forças Armadas, da hierarquia das Forças Armadas, que ainda torce o nariz para o presidente, foi isolado. Santos Cruz e alguns outros generais lá, ou oficiais abaixo do generalato que tinham alguma objeção ao presidente Bolsonaro, estão politicamente isolados. O comando das Forças Armadas, o Ministério da Defesa, é totalmente leal ao presidente. Então, essa é a aliança do poder. E, em consequência da aliança com o Centrão, o presidente terá um bom tempo no horário eleitoral gratuito de televisão. Portanto, o presidente montou uma estratégia em que ele está marcando o campo todo. E o mais importante de tudo, ele mantém o comando político da campanha e, consequentemente, o comando político da comunicação. Não se dobrou ao marqueteiro e aos políticos do Centrão, que defendem que ele se modere. O presidente até se aperfeiçoou, digamos, na maneira de se comunicar. Para quem viu o podcast do presidente de 5 horas no Flow Podcast ontem, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, já eram mais de 7 milhões e 100 mil visualizações, foram 520 mil visualizações simultâneas online, mais de 180 mil comentários durante a live, recorde mundial de uma live em tempo real no mundo, maior quantidade de acessos simultâneos ao vivo no mundo é dessa live. E o presidente Bolsonaro, no ritmo em que vai nos próximos dias, vai bater o recorde mundial de visualizações de um conteúdo na internet, né? Já passou o show da Beyoncé. O Lula tem um podcast no Podpah, que é um outro podcast antigo aqui no Brasil, que teve, acho que cerca de 200, 300 mil visualizações em tempo real, e está com 9 milhões de visualizações, mas está há 8 meses no ar.
Então, o presidente Bolsonaro em poucos dias vai superar essas visualizações do podcast no qual o Lula participou. Outro ingrediente aqui é que o PT aprendeu marketing digital. Já existem profissionais, existem agências provendo esse serviço. E embora o presidente Bolsonaro ganhe disparado na quantidade de seguidores, o Lula tem conseguido um engajamento razoável. A quantidade de curtidas, comentários e compartilhamentos se equipara em intensidade à do presidente Bolsonaro, só que o presidente Bolsonaro tem muito mais seguidores. Então, esse é o jogo, este é o cenário. A televisão pode pesar para o presidente Bolsonaro? Pode sim. Pode e vai. Especialmente porque eu acho que eles acertaram a linha daquilo que vai ser comunicado na televisão. Propaganda negativa contra Lula e contra o PT, trazer à tona a memória dos escândalos de corrupção, e propaganda positiva mostrando as realizações desse governo e o que o Brasil será se o presidente Bolsonaro for reeleito e o ministro Paulo Guedes continuar comandando a economia. Confesso a vocês que eu tive momentos de tensão, de preocupação. Para quem acompanha aqui o canal, viu a minha preocupação com a inflação lá atrás, e eu recuperei completamente o meu otimismo e a minha fé na vitória do presidente Bolsonaro, depois desse freio de arrumação que o presidente fez na economia e do enquadramento da sua campanha eleitoral, mantendo o controle da linha política da campanha e da estrutura de comunicação que ele vai usar na televisão e na internet. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está terminando logo depois da vinheta. Pinga seu Pix mensal aí, porque não é em qualquer canal, em qualquer veículo que você tem as análises que eu faço aqui, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, alinhadas com valores conservadores e liberais e com a reeleição do presidente Bolsonaro. Amanhã tem mais.